Abacuque, pastor? Esse livro aí é difícil de achar, hein, pastor? É. Você vai achar Mateus, acha Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Acha Mateus. Aí você vai voltar Malaquias. Vai lá. Acha Mateus, aí você volta. Malaquias, Zacarias. Aí sim, né? Você vai achar o Ageu, que eu falei. Sofonias e Abacuque. Você volta aí 5 livros. Você acha Mateus. Você achou Mateus, volta 5 livros. Você vai cair em Abacuque. Capítulo 3, versículo 17. Ah, pastor, essa palavra é muito conhecida. Mas hoje você vai aprender alguns sinais que essa palavra vai te dar. O que estava acontecendo nessa época? Na época do profeta Abacuque. O que está acontecendo? Enquanto você vai achando, eu vou te falando. O povo tinha, se distanciado de Deus. O povo estava com a sua vida confortável, humanamente falando. Tinha comida, tinha bebida, tinha trabalho, tinha conforto nas suas casas. Então o povo se tendenciou a relaxar. Porque em todos os momentos da sua vida, que você perceber que você está num momento bom, toma cuidado. Porque esse momento vai propor para você o seguinte: olha, você não precisa buscar tanto a Deus. Você não precisa orar tanto. Você não precisa estar mais na igreja todo domingo. É isso que o inimigo fala. Você não precisa buscar. Olha como está a sua vida, tá? Você já atingiu um nível satisfatório. Suas contas estão pagas, suas despesas estão em dia, você tem conforto, você tem alegria na sua casa, comida na mesa, você está prosperando. Então o diabo sugere assim, Lucas: olha, não busque mais tanto, você já conquistou, você já conseguiu o que você queria. Então, assim estava a vida do povo. E aí o povo fez o quê, dona Rita? O povo começou a se afastar de Deus pouco a pouco. Porque ninguém se afasta de Deus, dona Rita, da noite para o dia. Ninguém se afasta de uma vez de Deus. A pessoa vai perdendo a comunhão aos pouquinhos. Ela relaxa na oração, ela relaxa na leitura da Bíblia, não lê mais a Bíblia. Ela já não ora como orava quando estava na luta. Já não acorda mais uma vez de madrugada na semana para fazer uma oração. Ela falta no culto. Se atrasa no culto. Ela se atrasa, chega, perde bastante tempo, chega no meio do culto, por exemplo. Ela não ora mais. Vocês estão buscando. Graças a Deus, vocês estão aqui. Domingo passado tinha muita gente, mas muita gente já não conseguiu chegar hoje. É o relaxamento. É o cuidado que você tem que deixar o farol amarelo piscar na sua frente de atenção e falar para você: olha, cuidado. Então, a época do profeta Abacuque, cara, estava assim. O povo havia relaxado. E aí relaxaram. Não foi Deus que se afastou deles. Porque, gente, não é Deus que se afasta da gente. É a gente que se afasta de Deus. Deus nunca vai se afastar de você. Por quê? Porque Ele só quer o seu bem. Ele só quer te abençoar. Ele só quer te prosperar. Ele só quer me prosperar. É o ser humano que se afasta. Então, olha a situação que chegou em Israel. Porque ainda que a figueira não floresça, ou seja, não tinha frutos. A figueira, dona Anitta, que era uma árvore que dá figo, que é uma árvore que dá figo. O povo chegava lá para colher o fruto dele e não tinha fruto. Era a época de dar figo, Paulo, mas não tinha figo. Era a época certa na colheita, mas não tinha colheita. Não tinha frutos da plantação que eles tinham feito. Por quê? O sol não queimou, o sol não deu a luz necessária para a planta? Não choveu na terra? A agricultura não floresceu?
natural é consequência do mundo espiritual. Nunca olhe só o mundo natural. O mundo natural é a consequência do que você faz no espiritual. Lembra da palavra? Se você plantar uma semente boa, você vai colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Então eles estavam plantando o quê? O distanciamento de Deus. E por se distanciar de Deus, aí começou a apertar para eles. Olha, ainda que a figueira não floresça, não tinha flores, não floresceu a figueira, não deu fruto. Ué, mas era a época certa, era o momento certo, tinha chovido, tinha sol, estava tudo certo. Mas por que não floresceu? Porque a consequência do afastamento deles de Deus trouxe um preço no mundo material. O que mais? Ainda que nem haja fruto na vide. A vide é a videira, a árvore que dá uvas, que faz o suco, que faz o vinho, que é uma das forças da agricultura de Israel. Pastor, mas não choveu naquela época? Choveu. Teve sol? Teve. Mas os bichos comeram tudo. A plantação, a praga. Lembra lá do Egito, quando teve a praga dos gafanhotos que Deus mandou? Comeu toda a lavoura do Egito. Tinha chovido, tinha sol, mas Deus mandou os gafanhotos entrar no Egito e comer tudo a agricultura do Egito. Por quê? Porque Faraó não queria liberar o povo de Deus para ir embora. Faraó endureceu o coração e não deixou que o povo saísse de Israel, e Deus já tinha determinado que era para o povo sair, porque o povo estava há 400 anos, gerações passaram ali sendo escravos naquela situação. Então Faraó endureceu o coração, aí Deus mandou uma nuvem de gafanhoto que desceu do céu, comeu toda a lavoura, comeu o trigo, comeu o mosto, comeu o vinho, comeu as azeitonas, tudo que plantava para dar na agricultura foi comido de bicho. Comido de bicho. Então, nem haja fruto na vide. Não tinha fruto. O que mais? Ainda que decepcione o produto da oliveira. Qual é o produto da oliveira, gente? A oliveira dá o quê? Azeite. A oliveira dá azeitona. E a azeitona passada no espremedor dá o líquido que vai gerar o azeite, que é caríssimo. Então, decepcionou lá, ficou decepcionado. Quantas pessoas hoje não estão decepcionadas com os resultados que elas têm visto na vida delas? Mas qual é o resultado dessa decepção? Por que a decepção? Porque isso vem do afastamento de Deus. Toda vez que o ser humano se afasta de Deus, ele vai se decepcionar. Diga, toda vez que o ser humano se afasta de Deus, ele vai ter decepções. Então foi a visão, Eliana, que o profeta teve. Olha lá que fácil de entender. Ainda que decepcione o produto da oliveira, Israel estava decepcionado. A terra era boa, tinha sol, tinha chuva seródia, tinha chuva temporânea, a chuva na agricultura, os animais estavam no pasto, mas o que estava acontecendo? O resultado do afastamento deles de Deus trouxe a decepção. Então, para nós não vivermos a decepção, para não chegarmos a viver isso, nós temos que ficar, perto do Senhor. Sempre perto. Igual, vocês não estão aqui na igreja, vocês não abriram mão da manhã, todo mundo acordou mais cedo, ninguém ficou mais na cama, despertou, acordou cedo. Pegou o carro, acordou, veio para a igreja, tem gente que veio a pé, você veio. Então você não quer a decepção da sua vida. Claro, você não quer ser decepcionado. Essa palavra não é boa. Ela mostra o resultado negativo que pode existir mediante o relaxamento na vida espiritual. Então diga assim, eu não devo relaxar na minha vida espiritual. Diga, eu tenho que estar perto de Deus. Amém? O que mais que o profeta estava falando? Olha lá. E os campos não produzam mantimento.
campos, tinha sol, tinha chuva, tinha orvalho, tinha neblina, tudo estava acontecendo normal. Só que os campos não produziam nada. Decepção total. Mas o material é resultado do espiritual. O que você vê no material, gente, é resultado do espiritual. Se o espiritual da pessoa está forte, o material dela vai ser forte. Se o espiritual da pessoa está fraco, o material dela vai ser fraco. Ah, mas pastor, por que eu vejo o ímpio prosperando só no material? Porque o ímpio só busca o material. O ímpio não busca o espiritual. Ele só quer consumir, conquistar, produzir, ter. E às vezes você fala com a pessoa, ela é um poço, uma cova funda. Ah, mas eu só quero conquistar, eu só quero comprar, eu só quero produzir, eu só quero ter, eu só quero conquistar. E o espiritual como está? Ah, pastor, mas é errado, porque eu vejo que a pessoa está prosperando aonde? Daqui a pouco passa tempo, você vê sofrendo de depressão, sofrendo com insônia, perturbações na mente, perdido no álcool, perdido nas drogas. Tem gente que tem muito dinheiro e não dorme. Então o espiritual é que vai resultar numa vida próspera. A pessoa próspera, ela tem tudo. Ela tem a sua vida com Deus, sua mente está focada no Senhor, ela anda com o Senhor, e a vida material dela, filho, é consequência do que ela busca no espiritual. Então a pessoa vai prosperando, degrau por degrau, vai conquistando. Primeiro a vida espiritual. Primeiro ela busca o Espírito Santo. Qual é a razão de toda a vida dela? É o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que ensina ela a ser bem-sucedido. Aí você ora, o Espírito Santo te confirma no seu coração. Aí você faz. Aí você toma a decisão. Aí você age. Aí você busca. Aí você, no seu caso, Senhor, eu quero aquela casa. Senhor, põe a tua mão, quero mudar. Você viu o testemunho dela? Semana passada, retrasada, né? Não queria, Senhor, ficar aqui onde eu estou. Estou tendo problema com os vizinhos aqui. Senhor, tira esses vizinhos daqui. Deus fez o quê? Deus tirou ela de lá. Aí Deus confirmou, não, sai você. Toma posição e sai você. Saiu, a gente foi lá na casa, fez um culto de ações de graça, está feliz lá ainda? Muito. A casa é maravilhosa, eu vi a casa. Tem paz. Então se você busca o espiritual, o material vai ser consequência da sua busca. Então, olha o cenário. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, agora a pecuária estava também devastada. As ovelhas sendo arrebatadas pelos lobos. Qual é o animal que ataca a ovelha? O lobo, leão, leopardo, feras que vão lá de madrugada à onça e comem o rebanho escondido. Então imagine, o rebanho demora para frutificar e quando frutifica vem o ladrão, a fera, o devorador e come tudo o que a pessoa conquistou. Isso aqui é mostrando o devorador. Tudo isso que eu estou lendo para você é o devorador entrando na vida da pessoa. Por quê? Porque se ela se afastou de Deus, automaticamente ela parou de dizimar. Ela parou de ofertar. E se ela parou de buscar Deus, de orar, de jejuar, se ela deixou para trás a ordenança do dízimo, da oferta, ela já não adora Deus mais como quer, tem que ser adorado. O que entrou na vida? O que mostra esse cenário aqui? Devorador agindo. Olha lá, figueira não floresce, não tem fruto na videira, o produto da oliveira decepciona, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sendo arrebatadas e nos currais não haja gado. Nem gado de corte, nem gado leiteiro. Ou seja, tragédia. Então, você não pode esperar a tragédia chegar na sua vida. Nós temos que se posicionar. Estar na luta é uma coisa. Estar no deserto, passando pelo deserto é uma coisa. Abandonar a Deus é outra. Porque no deserto Deus está com você. Você pode estar passando um momento maravilhoso da sua vida. Se você estiver aos pés de Jesus, Ele continua com você. Você pode estar no momento crítico da sua vida, no deserto total, mas você está nos pés de Jesus. Então você não vai ver esse cenário acontecer na sua vida. Você não vai ver esse cenário. Esse cenário aqui é para quem se afastou. É para quem abandonou a Deus. Para quem deixou Deus de lado. Para quem deixou Deus em último plano, que não é o caso de vocês. Graças a Deus.
que vocês estão aqui na igreja, se aproximando de Deus, buscando a Deus. Ah, mas eu estou doente, mas Deus cura. Pastor, eu estou desempregado, mas Deus abre a porta de emprego. Pastor, eu estou separado, meu marido foi embora de casa, minha esposa foi embora, meus filhos me deixaram, mas você está buscando. Deus é poderoso para trazer sua família de volta, você tem que confiar. Então, ainda que houvesse todo esse cenário, Abacuque estava com Deus. O povo estava afastado, mas Abacuque não. A diferença é a pessoa que se relaciona com Deus. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado assim: como está o seu relacionamento com Deus? Porque é isso que vai ser crucial para a sua vida. Isso é o mais importante, é o seu relacionamento com Deus. Que mais? Vamos lá, filho, para o 18 agora. Todavia, olha a visão do profeta. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Espera aí, como que dá para ter alegria? Como que dá para ter alegria? Se, volta 17, a figueira não está florescendo. Como que dá para ter alegria se não tem fruto no videiro? Como que dá para ter alegria se está decepcionando o produto da oliveira? Como que dá para ter alegria se os campos não produzem mais mantimento? Como que o profeta vai se alegrar se as ovelhas do rebanho, da malhada, estão todas arrebatadas? Como que você se alegra se no curral não tem gado? Por quê? Volta para o 18, filho. Porque ele confia em Deus que aquele cenário vai ser mudado. O profeta demonstrou, dona Anitta, uma confiança total em Deus. O povo estava apavorado, desesperado, mas o profeta não. Por quê? Porque o profeta representava, Carol, a comunhão com Deus. E quando você está em comunhão com Deus, você enfrenta toda a situação. Dói? Dói. Machuca a alma da gente? Machuca. Está no deserto, é gostoso? Não. Ninguém gosta de estar no deserto. Está na luta, é gostoso? Não. Só que você tem aquela esperança. Ainda que venha alguns momentos de tristeza na sua alma, você tem aquela esperança. Deus está comigo. Deus é o que ele vai falar no 19. Já a gente chega no título da canção. Olha o que ele relata. Todavia, mesmo com tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. Hein, manejo? Vai para lá, vai para cá. A minha alegria é o Senhor. Fui lá, não deu certo, voltei. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. É o segredo de você manter a sua vida espiritual sempre fortalecida. E como que a gente mantém? Em comunhão com o Espírito Santo, Israel. Só tem esse jeito. Você está em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que te guiar 24 horas por dia. Quando você acorda de manhã, já sai guiado pelo Espírito Santo. E quando você volta para sua casa, volta guiado pelo Espírito Santo. Ora durante o dia, lê a Bíblia por alguns minutos. Se você pode jejuar, faz um jejum. Não duvide do poder de Deus. Confia no Senhor. Evangeliza. Prega para alguém. Pega um panfletinho da igreja. Ganha uma aula. Vai ali, regando o seu relacionamento com Deus. Esse é o segredo para você ser abençoado. O seu relacionamento com Deus tem que estar on, tem que estar ativo. Não pode estar off. Eu não posso falar com Deus só na igreja, não. Hoje é o primeiro dia da semana. É o primeiro culto que nós fazemos, é esse. As consagrações que a gente faz na semana são depois. Esse é o primeiro, então você está aqui. Estou aqui, estou me fortalecendo, estou me enchendo. Por quê? Porque eu me alegro com o Senhor. Pastor, mas o Senhor não sabe o que eu estou passando. Mas você está em comunhão com Deus, então você vai passar. Amém? Você vai passar. Isso que você está passando, essa tribulação, vai passar. Isso vai passar. É passageiro. Lá na frente você vai olhar para trás, eu vou olhar para trás e vamos falar: ufa, que luta, Senhor. Valeu a pena. Aí ele vai declarar o porquê que ele pensa desse jeito. Porque veja, olha o contraste. No 17 ele mostrou a tragédia. No 18 ele mostra a visão dele. Olha lá. Mesmo com tudo aquilo no 17, olha a visão do profeta. Vou me alegrar. O que diz a palavra? Sede paciente
Olha a visão do profeta: alegria. No meio da dor, alegria. Que mais? Foi para nós, filho. Aí ele declara: o Senhor Deus é a minha força. Essa é a postura espiritual do profeta. O Senhor Deus é a minha força. Eu estou vendo tudo ao contrário diante dos meus olhos, mas o Senhor Deus é a minha força. Ou seja, ele está relatando: eu não ando na minha força. Olha lá. E fará os meus pés como as das servas. Eu separei uma imagem para vocês verem qual é esse animal. Põe para mim, filho, a imagem da serva que eu pedi para a Larissa baixar. Vê se você acha esse servo. Olha lá, esse animal é a serva. Deus vai colocar para vocês. Olha lá o animal que é a serva. É esse aí. Deixa eu pagar a luz para vocês. Esse animal que o profeta está falando, que os pés dele são iguais aos da serva. Um animal que corre. Esse animal, ele foge de presas, de feras. Ele foge do leopardo, ele foge do leão, ele foge da leoa, ele foge da onça. Quem gosta de comer esses animais são as feras, que, representando no mundo espiritual, fugir de demônios, fugir de perturbações, fugir de ciladas, tá? Fugir de ser morto. Então o profeta, ele está relatando que os pés dele, volta lá na palavra, por favor, são como os desses animais. São pés ligeiros, pés que se apressam para fugir da aparência do mal. Geralmente, um deles é pego quando o leão, a leoa sai para caçar, quando o tigre, quando a onça, quando o leopardo, a chita, o guepardo. Geralmente um deles foi pego. Mas quem é que é pego? Quem fica para trás. Quem é que a fera consegue pegar? É aquele animal que ficou para trás, que demorou a correr. É aquele que demorou a fugir. É o que ficou ali, marcando, esperando para tomar posição, para correr. Então esse é o perigo. É a mesma coisa com a igreja, o cristão. Por que o cristão ele cai? Porque ele demora para despertar. As coisas começam a acontecer na vida da pessoa, mas ela não se dá conta. Ela acha que, é uma provinha que eu estou passando, é uma luta. Não. Já é o início do afastamento de Deus. Então por isso que ele declara, o profeta lá, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas. Rapidez para sair de situações, ser ligeiro, não ficar ali, meu Senhor, ó céus, ó terra, olha o que eu estou passando. Por que eu estou passando isso? Não. A pessoa se levanta, toma uma posição, ela tem uma postura e ela já procura fugir daquela situação que está tentando tragar ela. Quem está entendendo? Você percebeu? A comparação que o profeta faz, ele fala: os meus pés, veja bem, o ser humano só tem 2 pés, mas a serva tem 4. Como que pode o que tem 2 ser igual ao que tem 4? Ele está falando da atitude de fugir da fera. É isso que nós temos que dizer. O que a palavra diz? Foge da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você se sujeita a essa palavra, quando você está sujeito, o que é se sujeitar? É me pôr debaixo dela. Então a palavra está acima da minha vida. Então eu ponho a palavra na minha cabeça. A palavra tem que estar na minha mente. Quando a palavra de Deus está na minha mente, eu estou debaixo da palavra. Eu estou me sujeitando a essa palavra. A palavra de Deus. E essa palavra muda a minha vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo. Ou seja, resista ao esfriamento espiritual. Resista quando o diabo fala para você, você não precisa orar. Resista quando o diabo fala para você, você não precisa ler a Bíblia. Resista quando o diabo fala para você, não, agora você pode relaxar. Resista a isso. Resista a ele. Quando o profeta está dizendo, faz os meus pés, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, significa o quê? Sobre as minhas limitações. O profeta está dizendo, eu sou limitado.
Mas quando o Senhor é minha força, como eu faço dele a minha força, então eu ando acima das minhas limitações. Porque ele fala não das alturas, ele fala das minhas alturas. Então ele está dizendo que há limites na vida dele, humanamente falando. Olha lá. E me fará andar sobre as minhas alturas. Esse animal, ele pula. Ele corre e ele pula ao mesmo tempo. Ele usa as patas dessa serra, esse tipo de animal, é como se fosse uma mola. Então ele corre e ao mesmo tempo ele vai pulando, fugindo do leão, da leoa, do leopardo, do guepardo, da onça, da chita, para não ser comido. Então assim nós temos que fazer na vida. Nós temos que tomar essas atitudes. Olha, quando Deus é a sua força, você atravessa os seus limites espirituais e emocionais e sentimentais e humanos. Você consegue vencer situações que você não conseguiria vencer se Deus não for a sua força. Então por isso que a visão do profeta é diferente daquela relatada no versículo 17. Ele relata a tragédia, mas ele relata a visão dele diferente. Olha, eu estou vendo o que está acontecendo em Israel. Eu sei o que está acontecendo isso, porque o povo se afastou, mas eu vou passar por cima de tudo isso. Eu vou ver a glória de Deus. Eu vou receber o milagre. Ele fala, exultarei no Deus a minha salvação. Vou me alegrar com tudo isso que eu estou passando, que vai passar. Gente, o que a gente passa, vai passar. A palavra de Deus diz que vai passar. A palavra de Deus promete para nós que tudo passa, menos a palavra. A palavra permanece. Roseli, vai passar. Dona Nalva, vai passar. Vai passar. Luciano, vai passar. Amém. Vocês estão entendendo, dona Nalva? Vai passar, essa fase vai passar. Eu preciso só ter essa visão. O Senhor Deus é a minha força. Ele não fala que ele é forte sozinho. Ele não chama para o egoísmo, para a individualidade. Ele chama a sua visão para uma total comunhão com Deus. Olha, o Senhor Deus é a minha força. E fará, porque eu confio nele, ele fará os meus pés como os das servas. E me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, os meus limites que eu posso. Porque se você analisar, tem hora que você fala assim, dona Anitta, cheguei no meu limite. Sim, não. Esse dia eu falei para Deus. E é bom você falar isso. Eu estava orando numa causa, numa situação, e a pastora falou para mim, fala para Deus, pastor, que você já está no seu... fala para Deus, irmão, que você já está no seu limite nessa situação. E como Deus ama ouvir isso. É o que o profeta falou. Agora, Deus vai me fazer andar sobre as minhas alturas, sobre os meus limites, sobre as minhas marcas, sobre o meu posicionamento, aonde eu até achei que eu podia chegar. Eu posso chegar até aqui, mas quando você está com Deus, você vai até aqui. O meu limite, minha altura é essa, mas o Senhor é minha força, não vou. Você está me entendendo a diferença? Roselinha, aquilo que você falou do dia da consagração. Pastor, tira a sua mão e deixa Deus por aqui. Quando você tira a sua mão da situação e você fala para Deus, Senhor, estou suportando até aqui, agora, para eu crescer, tem que ser com o Senhor, senão eu não chego lá. Aí Deus vem e põe a sua mão. Cara, aquela situação lá da pós-graduação, o limite é ali. E agora, Senhor, como que eu faço para reverter esse lugar? Eu vou além do meu limite. Me mostra a saída. Quem que eu tenho que falar aqui dentro para resolver essa situação? Vou para o Vimbuí, vou para o saque, vou para pequenas causas, vou para onde? Para resolver. Vocês vão ser lesados. Porque o dizimista não é lesado, o ofertante não é lesado. Se ele confia em Deus, então ele anda sobre as suas alturas. Olha, isso aqui foi uma música, porque ele fez a letra dessa música para o cantor. Olha lá, para o cantor maior, o cantor maior, sobre os meus instrumentos de corda. Abacuque estava fazendo uma canção, uma letra, como se fosse um salmo. Ele estava cantando que Israel estava no seu pior momento, mas a visão dele era aqui, a visão de águia. Águia anda com águia. Você já viu águia andar com corvo? Águia anda com águia. Águia só faz voo alto. Águia, quando ela faz voo baixo, é para comer a presa dela.
e ela leva a presa lá para a montanha. A águia só voa alto, a águia só enxerga grande, a águia só tem visão periférica. É assim que Deus quer você. Você viu a visão do profeta? Lastimável, tragédia total em Israel. A visão dele é o seguinte: o Senhor é minha alegria, exultarei no meu Senhor. O Senhor Deus é minha força. Não importa. Não importa o que eu estou vendo aqui. Não importa o que eu estou analisando. Não importa, não importa. Deus é comigo e acabou. Amém, igreja? Vocês entenderam? Não importa o que você está vendo diante dos seus olhos. Não importa quem é a sua força. Quem é a sua força, Lucas? Quem é a sua força, Pedro? Quem que é a sua força? Se Deus é a sua força, então você vai vencer, Mateus. Você vai vencer. É só se ajustar a essa visão. Porque quem faz você ser forte é Deus. Olha lá. O Senhor Deus é minha força. Eu faço dele a minha força. E Ele faz o quê? Ele fará os meus pés como está certo. Ele me fará alto. Ele me fará sobrepor as dificuldades. Ele me fará subir nas dificuldades. Transpor os obstáculos. Transpor o mar vermelho. Transpor o rio Jordão. Deus me fará transpor. Ele é a minha força. Eu vou. Não tem hora que você fala assim: Senhor, agora com as minhas mãos eu não consigo fazer mais nada? Sim, não. Vai levantar. Naquela situação lá. Não dá para fazer mais nada, né, cara? Vai fazer o quê? O Senhor mostra o que eu vou fazer. Aí Ele vai mostrar. Aí Ele vai abrir os seus olhos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Posso terminar a palavra? Meia hora foi só para a gente, rapidinho, para não cansar você. Eu quero que você entenda a palavra e ponha na sua vida. A partir de hoje, se você não fez de Deus a sua força, você vai fazer o Senhor sendo a sua força. E tudo vai dar certo na sua vida. Até o que era para dar errado, vai dar certo. Até o que era sentença, vai ser transformado em vitória ao seu nome. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Pastor, segura aqui.